Estamos começando os trabalhos de Cineclube da Rádio Emissão em 2020. Cineclubismo é um trabalho que a Rádio Emissão desenvolve já há alguns anos. Vocês viram os links de doação, é interessante quem conseguir contribuir fazer isso. Em breve a gente vai ter uma vaquinha para quem quiser contribuir com valor. Hoje, antes da gente exibir o longa que vocês mesmos escolheram, a gente tem uma surpresinha. A gente vai exibir um. Ele é Contrast City. Ele é feito pelo Manbetti. Foi feito pelo Manbetti em 1969, né? Alguns anos depois do filme do Globo. Esse canal aqui, pelo qual eu estou falando com vocês, que é uma sala de reunião do Google Meet, vai ser o modo como nós vamos fazer o debate, né, na sequência. Vamos nessa! Bem, se vocês estão aí, assistiram o curta do Manbetti, do Senegal, a relação que ele expõe, né, do contraste das culturas, né? E o Senegal é um país que historicamente teve um processo imperialista por parte da França. É isso, o curta que a gente viu já faz parte do movimento do cinema novo, o movimento global. O longa, ele inaugura, né, também um processo global que depois ficou com muito mais força das novas ondas do cinema, né? As novelas vagas e o cinema novo, as novas ondas. Esse pensamento de como trazer um frescor e uma oxigenação para a linguagem do cinema. Não, eu achei louco, eu tava digitando, assim, como ele mostra senegalesas pela primeira vez como quem vai ter acesso à cultura. E aí ele joga de repente, assim, muita cultura linda senegalesa, sabe? Você vai vendo como assim, que cultura, né? E aí depois você vai vendo essa falta de estrutura, tudo isso, né? Essa pobreza, essa escassez, né? E apesar disso, toda uma cultura maravilhosa. E aí você lembra daquele contraste, cultura e grana, daquelas construções ali da galera francesa. E eu tava pensando nesses contrastes e aí vem a religião. Eu falei, puta, agora esse contraste é bastante, né? É complicado, né? E dentro desse movimento arquitetônico, ele coloca a figura do sankofa, que são aqueles desenhos das grades de ferro na frente, né? As grades de ferro que separam as pessoas que não podem tomar de direito um espaço que era delas, por exemplo, né? Separam as pessoas das propriedades. Elas são feitas com sankofa, que é tipo da cultura africana, né? E é um pássaro muito cultuado. Áudio. Vou ler aqui a mensagem que você enviou. Estela disse assim: é interessante ver realidades que, apesar de 50 anos, ainda se repetem em diversos lugares. Exatamente. Hoje, aqui, principalmente em São Paulo, em alguns lugares do Brasil, a gente vê essas cenas, né, nos centros urbanos, por causa da continuidade das diásporas e que agora tem como um grande trajeto o Brasil, né, desde da colonização que o Brasil sofreu também, né, esse processo histórico que nos conectou. Exibi aquele curta do Manbetti, né, no começo, e ele realmente foi uma pessoa que dialogou muito com o cinema do Glauber. Eles tinham uma proximidade
algumas coisas que o Glauber colocava pra gente como reflexão, muitos desses autores que vieram depois falaram também e dialogavam muito, como Fanon também, né? E aí eu também estava dando uma olhada nos livros que eu tenho aqui, né? Porque os filmes, eles têm todo esse lance da cultura e tal, eles se conectam muito, né? E tem... Dentro da cultura africana tem já muita coisa que você pode falar, assim, né? Que tá presente nos dois filmes. E essa relação do muçulmano, do árabe com o candomblé e a Ubanda. E esse livro aqui, por exemplo, do Pierre Berger, dá pra ver que o filme do Glauber, pelo menos, ele bebe muito dessas mitologias mesmo, de uma maneira maravilhosa. No final, isso aqui é muito louco, né? Tem teoricamente a pessoa que é branca faz a cabeça para passar pelo rito todo, né? Então, todos os clássicos ocidentais se baseiam na mitologia grega, né? E aí, a partir de Glauber e outros autores, não só no cinema, né, na literatura também, na filosofia, na política, na sociologia, como Fanon, vão trazer então também, porque, né, já que tem também outras oportunidades. Então, e aí o Firmino, quando ele vem, ele fala, revolução, revolução, só que aí ele acaba sendo um cara que ele tá tão crente numa capacidade racional e revolucionária para combater alguma coisa e colocando ali, né, como um problema a espiritualidade do povo, que aquilo acaba virando a religião dele. Ele acaba não fazendo também nada muito revolucionário, assim, né? Acaba ficando agressivo, né? Traz hábitos, né, da racionalidade. Então, a questão como ele lida com as mulheres e tal, ali, logo não difere da espiritualidade de um povo que tem uma tradição e um costume e lida com aquilo, né? Já vem como um dogma, né? Uma obrigatoriedade racional revolucionária que acaba agredindo ao invés de realmente provocar a mudança que ele estava querendo, né? Que ele estava alertando as pessoas, né? Acaba destruindo, né? Eu acho que tem muito... O Glauber criticava muito, ele era uma pessoa de um senso crítico apuradíssimo e sempre fazia esses apontamentos a essa certa ala dita progressista, né? Sim, acho muito interessante esse lance de como ele vem com essa racionalidade, com ser um revolucionário, e eu não sei, me lembrou um pouco como às vezes esse diálogo dele acaba só desorganizando mais e reforçando mais algumas coisas que ele via antes como problema e ele não consegue abordar, né? E durante o filme eu pensei muito assim nessa linha tênue da importância de uma tradição, das suas crenças e tal, né, milenar e tal, sempre tem raízes muito antigas, e por outro lado a questão da religião como mais um filtro que a gente tem de leitura das situações que a gente passa, né? Eu ia comentar algo que o Guilherme acabou puxando. A figura do Firmino, ele, de tanto negar algumas coisas, ele acaba reforçando, né? Então, ele nega no início essa religiosidade, esse lado, né? Ele quer o afastamento, mas ele recorre a isso para conseguir algumas coisas, ou para tentar conseguir, né? Então, tem todo esse discurso inicial aí da figura dele de negação de algumas coisas, principalmente culturais, enfim. E depois, na verdade, ele acaba reforçando e vendo, né? Sim, como aquilo também é um processo de cura, enfim, né? Eu acho que fica muito explícito com os dois filmes
o quanto algumas coisas que são consideradas antiquadas dentro de uma certa ótica, na verdade são saberes valiosíssimos. E o Fanon, ele tem... Bom, o Fanon faz parte dos 2 filmes, ele tá dentro das 2 discussões, né? E ele fala isso, né, que... bom, tem várias obras dele, né? Uma que influenciou muito e dialogou muito com Glauber foi uma autocrítica do Condenados da Terra, né? Mais ou menos, assim, não lembro se a tradução correta é essa. E tem também um outro falando sobre descolonização mais diretamente, né? E ele fala sobre esses processos, né? Como os processos de imperialismo e colonização fazem com que você justamente na crença, né? Na cultura e na crença que vai buscar afetar para desestabilizar um povo. Sim, e também pensar que a colonização, né, ela se desdobra em outros, né? Depois que todo esse processo acontece, porque é muito notável no filme, por exemplo, do Glauber, o samba, né? E no Mambete a questão do vestuário, né? E, enfim, a religião permanece, né? Conflito. O vestuário me chamou muita atenção nos dois, assim, né? Como resistência mesmo, né? Muito símbolo e tal. Eu fiquei curioso como que é essa participação que você diz do Fanon nesses 2 processos. Se ela é indireta, por influência, se ela é mais direta, como é que é? Ele é bem direto, né? Ele chega a ter diálogos com eles, né? Conhecer e trocar. Essa questão do corpo da mulher ali no cinema, né? Disso, um enquadramento no quadril, sempre teve o peito, sempre ela com decote, e aí eu fico pensando nisso, assim, sabe? E aí eu tento abstrair um pouco, assim, mas fica essas questões vindo, sabe? Um pouco de machismo e de racismo mesmo assim, ou eu não sei se isso é da linguagem da provocação, entende? Se é excesso de crítica, sabe? Tem um pouco essa questão. Eu acho que é legal localizar também no tempo histórico do filme, mas é uma época de uma migração maior também, né, para a cidade, para um processo urbano que no Brasil se dá nesse momento, né? E eu acho que o Firmino ele representa muito bem isso, né? Um povo que é um outro tipo de colonização também que chega no Brasil, uma outra colonização de pensamento, né? De deixar um pouco para trás essas raízes e a adoção de um novo pensamento mais globalizado, mais voltado para a ordem. Bom, porque vai levantando outras coisas que não estão tão evidentes ou coisas totalmente contrárias. Enfim, e aí faz a gente se movimentar e pensar assim, né, sobre o que a gente acabou de ver. E eu acho que é isso, assim, não trazer uma resposta, uma resolução sobre, né, o que a gente... Mas é isso, assim, carregar a gente dessas questões pra gente pensar e movimentar, né? Eu achei sensacional. Essa integração aqui com essa super rolou, deu pra ver os filmes super suave. Eu gostei muito de trocar essa ideia, ouvir vocês aí, foi bem massa. E essa experiência junto, essa seleção desses 2 filmes.